A seguir, na rádio web Holonomia, a voz do autoconhecimento, Grande Fraternidade Branca Universal. Acompanhem agora. Muito boa tarde, queridos internautas. Este é o nosso programa Grande Fraternidade Branca Universal. E eu quero desejar a todos que tenham, assim, bastante atenção para com o nosso programa, porque a partir já dessa esplêndida abertura, muitas informações, aquilo que nós podemos passar para vocês, serão repassadas. E eu espero que todos vocês absorvam e aproveitem bastante cada palavra que nós pudermos passar a vocês e que puder tocar o coração de vocês. E eu estou aqui com o senhor João Gilberto, que sempre me auxilia a fazer este programa, né? E que tem sempre grandes informações sérias e profundas, para que nós possamos, então, passar aquilo que há de mais sério e de mais maravilhoso, grandioso para vocês, dentro dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca. Muito boa tarde, senhor João Gilberto. Boa tarde, Odete. E hoje nós vamos falar de uma mestra que é muito poderosa e é cultuada, só para vocês terem uma ideia, por bilhões de pessoas, né, Odete? Sim, exatamente. Principalmente a China toda, não é? Exatamente. E também em volta de todo o planeta, aqueles que têm conhecimento, né, dessa mestra maravilhosa e cultuam-na. Então, a Odete vai dar mais detalhes da mestra. Dentro da Fraternidade Branca, ela atua num raio muito poderoso, onde hoje um mestre da nova era atua, que é o mestre Saint Germain. Então a Odete vai dar a iniciação e a gente vai começar a falar dessa grande mestra. Então, Mãe Kuan Yin, como nós conhecemos, mãe porque ela é conhecida como a Mãe Divina. Dentro da Fraternidade Branca e também de outros movimentos, até mesmo os budistas, eles se reportam a Kuan Yin como a Mãe Divina. Então, por isso, eu me acostumei a chamá-la de Mãe Kuan Yin.
porque na realidade ela representa as mães, não é? Principalmente aquele lado do planeta, os orientais que conhecem Kuan sabem que ela é a nossa grande mãe, a nossa mãe divina. Então, Mãe Kuan, hoje vamos falar sobre ela, passar algumas informações e dizer que o templo de Mãe Kuan fica em Pequim, sobre Pequim, no plano etérico, na China. Esse templo é esplendoroso, templo muito grande que tem um anfiteatro também bastante extenso, e ao redor deste templo tem outros 12 templos menores. E cada um desses templos menores representa uma das virtudes, aquelas virtudes que são nos passadas através dos ensinamentos da Fraternidade Branca. Lembrando algumas dessas virtudes, da misericórdia, da compaixão, da harmonia, da paz, enfim, diversas virtudes, como nós conhecemos dentro dos 7 raios, é representado por cada um desses pequenos templos que estão colocados ao redor deste templo maior de Mãe Kuan, naturalmente sobre o plano etérico, sobre Pequim no plano etérico. Então essa é uma das informações. Neste templo, uma das coisas que mais chama a atenção é o silêncio. Quando o discípulo, à noite, em seu corpo astral, visita este templo, a coisa que mais chama a atenção dele é exatamente o mais profundo silêncio, e que nós podemos ouvir dentro de um grande silêncio. E essa é uma predominância, então, do templo de Mãe Kuan, onde os discípulos à noite visitam e voltam quando eles despertam com esta sensação de silêncio. Algumas pessoas já me passaram que realmente, quando elas despertam de uma visita feita a um dos templos de Mãe Kuan, parece que as coisas mudaram ao seu redor, ao redor do seu leito, no seu quarto. Não existe barulho. Existe assim uma profundeza tão grande e tão diferente de todos os dias quando essas pessoas despertam pela manhã. Quando elas conseguem fazer essa visita, quando elas despertam, é diferente o seu despertar. Então é uma característica já bastante diferenciada e grandiosa também, porque eu ainda não tive esta bênção, né, de passar por um momento deste, mas eu espero um dia acordar dessa forma, sentindo este profundo silêncio, porque muitas vezes nós acordamos ou com rádio, com despertador, até mesmo com canto de pássaros, quando temos esse privilégio. Então é uma coisa diferente, mas acordar dentro do grande, grande silêncio, como nos é ensinado pelos mestres, deve ser assim fascinante. Concorda, seu João Gilberto? Perfeitamente, porque realmente vocês vão observar, nós vamos ter a Olimpíada lá na China. Então você se prepare, porque a cultura oriental é uma cultura milenar e eles têm muita disciplina, muito carinho, fazem as coisas tudo com muita tecnologia. Então olha só, já começando, eles marcaram a iniciação da Olimpíada para o dia 8/8/2008. E vai se começar às 8 horas, ou seja, o oriental ele tem esse lado de sempre unir a matéria com o espírito. Então vocês se preparem, porque veja bem, todas as Olimpíadas que nós já tivemos no mundo todo são fantásticas, porque todos os países se esmeram. E como a gente também já falou no programa, a Olimpíada é uma oportunidade onde o mundo inteiro está de olho num local só, as pessoas estão competindo. Mas ao mesmo tempo cada um está representando o seu país, cada um busca vencer uma prova ou buscar uma medalha. Isso forma um vórtice muito poderoso no planeta. Por quê? Porque todo mundo está voltado para aquela atividade e isso é interessante, principalmente que vai ser feito na China. Então, como a gente falou com vocês, Mestre Kuan ela é cultuada na China, um país de 1.500.000.000 de pessoas. Só que o mundo vai estar vindo, e é aproximadamente quase 7 bilhões de pessoas. Eu acredito que nós vamos aprender muita coisa depois dessas Olimpíadas. Muito deverá ser passado para nós com relação àquela sociedade, né? Essa sociedade tão adiantada da nossa civilização, que é o povo chinês. E muita beleza também nós vamos absorver. O Sr. João Gilberto nos colocou agora a respeito do número 8. Eu não tinha pensado nisso. Realmente, no dia 8 do mês de agosto 8 de 2008, e lembrando que o número 8 ele é o número da prosperidade dentro da numerologia.
Sendo o número da prosperidade, nós sabemos que aquele trabalho de Feng Shui que os chineses ensinam tão bem, né, e que traz tanta harmonia, cada objeto que os chineses usam como decoração tem um propósito, tem um porquê. Tem sempre que ter alguma harmonia para harmonizar o ambiente. Onde quer que nós trabalhemos com o Feng Shui, de acordo com os ensinamentos chineses, é para trazer a harmonia, principalmente, e a prosperidade, porque o Feng Shui, quando bem trabalhado em um lar, ele promove prosperidade e afasta tudo aquilo que puxa a família para baixo, para trás, enfim. Essa é uma característica dos chineses que eu acho fantástica. Uma coisa linda que eu também sempre apreciei bastante são as cores que os chineses mais adoram. O vermelho e o dourado, sempre salpicado com diversos tons de verde. Veja que coisa maravilhosa e fantástico, porque essas cores têm as suas virtudes, tanto o dourado quanto o vermelho, e eles ainda associaram o verde. Dentro da Fraternidade Branca, nós sabemos da importância dessas cores, e é maravilhosa a maneira como os chineses decoram suas casas, decoram seus lares, e quando eu abro uma revista que vem assim, com decoração chinesa, isso me fascina. E são as cores que eu acho que para uma casa, além de trazer a prosperidade, a harmonia, também promove todas as virtudes do quinto raio, que seria do raio verde, do dourado, que é a iluminação, sabedoria, e do vermelho, não é? O vermelho traz muita alegria, o vermelho traz aquela devoção dentro do sexto raio de Jesus. E o vermelho também, ele alegra, além de alegrar o ambiente, ele traz muita beleza, associado com essas cores e também com outras cores. Mas essas três cores são primordiais para os chineses. Perfeitamente. Então, novamente, se prepare, porque o oriental, ele tem esse lado transcendental, esse lado que a gente também tem um lado da matéria. E Mestre Kuan Yin, ela antecedeu um dos mestres mais bem queridos dentro da Fraternidade Branca, que é o Mestre Saint Germain, do sétimo raio, que é a chama violeta. Então, a gente já está unindo o vermelho, o dourado, o verde, o violeta. É um grande mosaico de cores que se interligam. Então, o Mestre Kuan Yin é a mestre da compaixão, da misericórdia. Inclusive, ela protege também as mulheres inférteis, porque todo sonho da mulher é o quê? É ter um filho, é a continuação da vida. Então, ela também protege os agricultores. É por isso que a China cultua a Mãe Kuan Yin de uma intensidade muito grande, porque a China, a região agrícola da China é muito grande. E também os pescadores, ou seja, aquelas pessoas que trabalham com os elementais da natureza, ela também protege. Então, a emanação de Mestre Kuan Yin é muito poderosa, junto com o Mestre Saint Germain, e ela integra todo o plano cósmico com os mestres, para vocês perceberem a grandiosidade, a luminosidade de Mestre Kuan Yin, né, Odete? Fantástica, não é? Eu gostaria de dizer também o seguinte: à noite, quando nós vamos nos nossos corpos astrais e quando nós visitamos os templos de Mãe Kuan Yin, seja da virtude que nós necessitarmos, nós podemos pedir à noite para sermos levados, então, em um daqueles templos que representam as virtudes de Mãe Kuan Yin. Ou então no templo maior, não é? Para que possamos entrar dentro da chama violeta, que fica colocada uma imensa chama no centro do templo maior. E quando nós conseguimos ou pedimos para sermos levados a um desses templos dela, nós absorvemos, trazemos, quando despertamos, aquele desejo intenso de perdoar aquelas pessoas que nós não conseguimos, não temos grande facilidade em perdoar. Isto nos é inserido em nossas auras, em nossas mentes, em nossos corações. E nós voltamos então de manhã com um amor imenso pelos nossos contrários, né, pelos nossos desafetos, aquela vontade de enviar um amor muito grande para eles, aquela vontade intensa de perdoar. É retirado de nós todo o desejo de vingança, toda a injustiça. Enfim, nós só temos coisas maravilhosas para trazermos quando nós nos propomos a fazer uma visita, então, dentro da energia e dentro do amor do raio violeta da mãe, da deusa Kuan Yin. Essa é uma das tônicas também do serviço que ela presta a cada um de nós e das bênçãos que ela nos envia sempre, sempre que nós pedirmos.
Já disse que Mãe Kuan Yin é a deusa da misericórdia e da compaixão. Eu tenho uma informação assim, bastante importante para passar também. Numa de suas mensagens, aliás, mais de uma mensagem, ela já disse o seguinte, que todas as mães ou pais que têm conhecimento de sua vida, conhecimento de seu serviço para nós, quando invocada na hora de batizar uma criança, ela imediatamente está presente e ela segura em seus braços essa criança. Naturalmente, através da madrinha que segura a criança nos braços, Mãe Kuan Yin também está abraçando essa criança, apertando-a em seus braços, na energia do seu amor, no momento do batismo, no momento em que ela recebe aquela água. Seja assim na Igreja Católica ou nos outros movimentos, quando as crianças também são imersas nas águas, sempre que Mãe Kuan Yin é invocada, ela se apresenta no mesmo momento. Algumas pessoas não sabem disso, então eu resolvi passar essa informação. Aqueles que têm conhecimento da fraternidade branca e do trabalho de Mãe Kuan Yin, que tiverem seus filhos que um dia serão batizados, ou aquelas mães que ainda estão esperando seus filhos, lembrem-se neste momento de invocar Mãe Kuan Yin, porque ela retirará daquela criança tudo aquilo que ela tiver que responder na vida e que vier a produzir em seus pais a misericórdia, a compaixão. Então as crianças não sofrerão tanto aquilo que elas deveriam sofrer, porque Mãe Kuan Yin estará abençoando intensamente essas crianças. Interessante que a Odete falou, porque a emanação de Mestre Kuan Yin, o que é interessante, Kuan, né, significa que observa, e Yin são todos os sons do mundo, com muita propriedade a Odete falou, pedindo ajuda. Então, quando você precisar, né, dentro de um aspecto da sua vida, através do seu coração, da sua mente, então faça esse pedido que vai ser atendido. Por quê? Porque ela é a mestra, esteve aqui junto da gente e através da sua compaixão, através da sua misericórdia, se tornou dentro do budismo, que eles chamam de Bodhisattva, que é um ser superior que entra no estado de nirvana, que nem Buda conseguiu. Então, Mãe Kuan Yin está num plano evolutivo muito elevado e mesmo assim ela está aqui junto da gente e vocês vão perceber agora na Olimpíada que coisas fabulosas vão acontecer. Por quê? Os mestres, sutilmente, eles também participam desses momentos no planeta. Por quê? Aquilo que eu falei, esse momento o mundo inteiro está olhando, está torcendo para os seus atletas, está tocando o hino de cada país. O hino de cada país, o que é? Não é som, é o som daquele povo. Então, cada povo está representado no seu hino através do som. E Mãe Kuan Yin, justamente a mestra que administra, que comanda isso, vai estar lá com toda intensidade, né, Odete? Exatamente. Eu acredito que muitas imagens de Mãe Kuan Yin serão colocadas em nossa tela. E aqueles que têm esse conhecimento vão ficar assim muito felizes, não é, de ver a nossa deusa, né, a deusa da misericórdia, da compaixão, sendo vista, né, por todo o planeta. E muitos, então, despertarão muitas pessoas, eu acredito. Essas Olimpíadas, elas serão assim bastante importantes, eu acho que a nível de humanidade, a nível de planeta, realmente. Aqueles que têm olhos para ver, verão. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvirão. Aqueles que têm a percepção para sentir, sentirão na alma, não é mesmo? O que virá por aí. E todos os ensinamentos que serão passados subliminarmente, eu acredito que muitas coisas nós absorveremos em benefício da nossa humanidade. Então, que essas Olimpíadas seja bastante abençoada e que traga, assim, toda a paz que a humanidade está precisando. Eu gostaria de passar mais uma informação com relação à Mãe Kuan Yin e dizer o seguinte, que ela auxilia imensamente aqueles filhos que estão em desarmonia com seus pais. Então, aqueles pais, aqueles filhos que a conhecem, em suas meditações, em seus momentos de prece, peçam para ela promover a harmonia, porque uma das tônicas de Mãe Kuan Yin é exatamente esta, trazer o amor entre pais e filhos. Eu tenho feito bastante isso e tenho conseguido grandes milagres que eu sei que provém do coração magnânimo da deusa Kuan Yin, daqueles seres do sétimo raio também. E uma outra coisa, Mãe Kuan Yin protege intensamente as mulheres que caíram na vida. Ela envia assim,
muito amor e principalmente a proteção, fazendo com que elas tomem consciência da necessidade de mudar o rumo de suas vidas. E Mãe Kuan Yin tem salvado muitas mulheres desses caminhos. Ela também evita que aquelas jovens que engravidaram e que têm necessidade e vontade assim de abortar, Mãe Kuan Yin sempre está presente para que isto não aconteça. Principalmente quando aquelas crianças que estão por nascer devem vir ao mundo. Aquelas crianças que têm uma missão específica, que devem nascer naquele momento. Ela evita que essas meninas, que essas mães, essas jovens mães, então provoquem o aborto. Ela está sempre atenta a essas jovens, a essas infelizes que entram neste processo da vida e também ajuda imensamente essas mulheres tão infelizes que optaram por esse caminho, na maior parte das vezes, por um motivo de sobrevivência. Então nós devemos muita gratidão à Mãe Maria. Mãe Maria também está presente, muito obrigada. Nós devemos muita gratidão à deusa Kuan Yin e a todas as mestras que sempre atuam juntamente com ela. Gostaria que o Sr. João Gilberto fizesse alguma colocação, porque dentro de mais alguns instantes nós teremos o nosso intervalo. O Dete falou Mãe Maria, foi consentimento. Por quê? Todas as religiões têm a sua mãe. Nós temos inclusive uma padroeira aqui no Brasil, Nossa Senhora. Nós estamos aqui inclusive perto do bairro Santana, que é a mãe de Maria. A Mãe Kuan Yin, ela representa todas as mães de todas as religiões e todas as Marias. Porque Maria, simbolicamente, mãe de Jesus, símbolo fantástico, que também se assemelha com Mãe Kuan Yin. Então, a emanação de Mãe Kuan Yin é muito forte. Então, vocês que muitas vezes não ouviram falar do nome Kuan Yin, guarde isso. É a observação das cores e dos pedidos das pessoas necessitadas. Então, a gente com muito carinho, com muita atenção, fala dos mestres, por quê? Vocês observam, um mestre na China, um mestre na Índia, um mestre nos Estados Unidos, mestre no Brasil, ou seja, os mestres eles estão em todos os lugares do mundo, apenas eles têm nomes diferentes. Há uns 20 dias atrás eu tive a felicidade de ir num lugar sagrado, inclusive que é chamado Solo Sagrado, que são os nossos grandes amigos messiânicos lá de Guarapiranga. Então a gente observa, né, que o culto apenas muda o nome dos mestres, mas que a emanação, o grande poder, vem da onde? Vem do ser superior, que é o grande mestre Jesus, né, Odete? Exatamente, o senhor me falou uma coisa que lá do Solo Sagrado. Solo Sagrado. Eu tive o prazer, a alegria, não é, de ver fotos de lá, de ver o CD que o senhor me passou, que eu fiquei assim encantada com a imagem, com tudo que foi gravado, filmado lá. Aquelas jardineiras, aqueles canteiros feitos de maneira tão primorosa, as cores, cada canteiro com uma cor específica, uma única cor. Então eu observei que lá tem exatamente as cores do arco-íris, dos 7 raios. Cada canteiro com a sua cor específica, o azul é só azul, o violeta é só violeta, o branco maravilhoso, até dá uma impressão de neve, uma neve sobre aquele branco, aquelas plantas, e o cuidado que eles têm com aqueles jardins também, né? Devem ter conhecimento dos ensinamentos da fraternidade, o que representa o arco-íris, os 7 raios, enfim, mas se eles não têm, eu acho que tudo foi uma intuição muito grande e foram direcionados para que aquele local sagrado, aquele solo sagrado, um local assim que imagino, eu não estive lá presente, só vi as imagens, mas deve ser de uma atmosfera da mais profunda paz, da mais profunda sublimidade, na verdade. E decorado com as cores do arco-íris através das flores. Então, depois que eu vi todas as imagens na minha mente, eu comecei a ver todas aquelas flores como flores de luz. Cada flor com a sua cor. Então, eu fiquei imaginando uma rosa vermelha de luz, porque é assim que a nossa alma se reporta quando nós temos o privilégio, a alegria de sabermos que em nosso planeta e até mesmo aqui na nossa cidade existe este paraíso, este pedacinho de céu, como deve ser nas dimensões superiores, aquelas dimensões de luz, de grande luz. Nós temos um pedacinho desse paraíso aqui em nossa cidade de São Paulo. E eu vou lá pessoalmente, faço questão de ir, de estar respirando o ar daquele local. Então, era mais uma informação que eu gostaria de passar, complementando o que o Sr. João Gilberto disse ainda há pouco. Nós faremos agora um breve intervalo e voltaremos dentro de alguns instantes. Até já.
Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Esse programa maravilhoso que nós levamos até vocês. Eu, senhor João Gilberto, todas as semanas passando informações preciosas da Grande Fraternidade Branca. Eu sou Maria Odete e sempre faço esse programa com o senhor João Gilberto, repetindo novamente, sempre levando até vocês a energia do amor maior dos mestres ascensionados, através desses ensinamentos novos, né, os ensinamentos da nova era, embora esses ensinamentos já vêm sendo revelados desde a primeira metade do século passado, mas que se intensificou bastante nos últimos 30, 40 anos. Digamos 30 anos mais precisamente, é que os mestres resolveram, então, abrir esses ensinamentos para toda a nossa humanidade, no sentido de ser alguma coisa diferente, né, daquilo que até então a nossa humanidade conhecia como doutrinas, como outros caminhos diversos. Este é um ensinamento muito profundo, muito sério, muito grandioso, muito verdadeiro. E muitos estão realmente buscando alguma coisa assim. Então nós temos essa grande oportunidade de passarmos as informações que nós obtemos, os estudos que nós conseguimos fazer até então. Eu sei que ainda tem muito por aprendermos. Nós estamos apenas engatinhando. Mas aquilo que nós aprendemos até aqui, que podemos passar para vocês, nós estamos fazendo então com muito carinho, com muita dedicação a cada um de vocês. É isso mesmo, a Odete falou realmente com muita propriedade, porque de estudos da Grande Fraternidade Branca, cada grupo tem uma maneira de se conduzir, a gente tem uma dinâmica bem bacana de fazer o curso. O curso ele é bem assim diversificado, ele vem desde a época da criação do nosso mundo aqui, vai se estendendo até os nossos dias. Por quê? Para as pessoas entenderem que os mestres sempre existiram desde a criação do nosso mundo e sempre vão existir. Todo mundo que está nos ouvindo, cada um é um mestre potencial. A gente já falou várias vezes aqui, e no momento da sua vida, você vai sentir a necessidade de se conectar, de entender melhor como que é o funcionamento de toda essa emanação, que é uma emanação divina, independentemente de religião, porque vocês perceberam, mestre Kuan Yin está na China, mestre Eumória esteve mais na Índia, mestre Kotirumi também na Índia, mestre Saint Germain, inclusive fisicamente viveu. Então os mestres eles estão em todas as partes do mundo. Por quê? Inclusive foi falado num programa que a gente fez que os grandes avatares que estiveram aqui, eles vieram cada um no momento, cada um no continente, cada um no território, trazer uma parte do plano divino maior. Então, a descoberta da América através de Cristóvão Colombo, a descoberta inclusive do Brasil, que essa notícia a gente teve, nessa semana a gente teve a notícia também que Pedro Álvares Cabral também era um avatar, assim como muitas outras pessoas que conviveram com a gente. Então, na realidade, todo mundo tem capacidade de ser um avatar. Mas a gente precisa evoluir, nós precisamos estudar e precisamos mudar o nosso padrão de vibração para quê? Para sintonizar as energias desse mestre, né, Odete? Sim, exatamente isso, Sr. João Gilberto. Mãe Kuan Yin, além disso que o Sr. João Gilberto acabou de nos dizer, ela também atua protegendo intensamente os jovens e os recém-nascidos. Eu falei ainda há pouco sobre o batismo e me lembrei agora de que os recém-nascidos, eles têm assim, muita energia que vem da compaixão, da misericórdia, do coração de Mãe Kuan Yin. Por isso que eu disse no começo, Mãe Kuan Yin, poderia dizer Deusa Kuan Yin, mas mãe, realmente ela é mãe. Então todos os recém-nascidos têm assim, uma sintonia com o coração da Deusa Kuan Yin. Eu me lembrei que numa das mensagens ela diz que existe esse elo de união com todas as crianças no momento do nascimento. Além dela segurar essa criança na hora do batismo, como eu disse ainda há pouco, também existe esse elo de ligação com relação à compaixão e à misericórdia daquele ser que acabou de respirar e ter a sua primeira respiração. Mãe Kuan Yin está presente e ela diz, né, para as mães, para todas as mães, principalmente aquelas que têm o conhecimento de Mãe Kuan Yin, o quanto naquele momento o seu filhinho está sendo abençoado com as energias do 7º raio, porque essa também é uma das tarefas de grande amor de Mãe Kuan Yin, receber cada criança que nasce em nosso planeta. Sejam os pais conhecedores dos ensinamentos da fraternidade ou não, mas Mãe Kuan Yin está sempre presente no momento do nascimento de cada criança. Eu gostaria de passar também para vocês mais uma informação que ela diz o seguinte,
que ela sempre está levantando um pouquinho mais a pontinha do véu que nos encobre dos grandes mistérios da vida. Ela faz isto porque é necessário, nesta hora que a nossa humanidade está passando por um momento de inspiração cósmica, quando todos os planetas estão sendo inspirados para mais perto do Sol, e que a nossa humanidade está necessitando não ter mais tantos mistérios, não viver mais sob tantos mistérios. Aqueles mistérios que as igrejas e as doutrinas dizem, sempre dizem, e que não podem ser revelados, porque a humanidade não deve saber, enfim, isso não é verdade mais, não existe mais mistérios. Então Mãe Kuan Yin é uma das deusas que auxiliam neste sentido de ir aos poucos, gradativamente, levantando esses véus para que a humanidade tenha um conhecimento mais profundo da espiritualidade e de como age o nosso Deus Criador, de como age a nossa hierarquia, de como trabalha o nosso Cristo interno, o nosso eu superior, enfim, a essência de Deus em nossos corações. E Mãe Kuan Yin levantando sempre um pouquinho mais a ponta desse véu, nós chegaremos a entender como é que funciona, na verdade, esta essência divina em nosso ser, em nossa alma. O Sr. João Gilberto vai fazer mais algumas colocações e eu depois passarei, então, uma mensagem muito bonita de Mãe Kuan Yin para cada um de vocês. Perfeito. O que a Odete falou é muito interessante, por quê? Nós acostumamos sempre com notícias, olha assim e tal, mas acontece que tudo na vida evolui. Há 2000 anos atrás, o grande mestre dos mestres esteve aqui, Jesus, ensinou coisas fabulosas para a gente e as coisas vão mudando. Tanto é que hoje Jesus, juntamente com o mestre Lanto, são os dois grandes guardiões do nosso planeta, junto com os outros mestres. Mas o mestre dos mestres, Jesus, junto com o mestre Lanto, são aqueles que estão tocando o coração das pessoas, porque os mestres, eles respeitam o momento de cada pessoa. A pessoa vai ter o seu momento de se conectar com o mestre, mas o mestre dos mestres, Jesus, é aquele que veio, deu a sua própria vida, trouxe uma conexão fantástica através dos seus apóstolos, que também edificaram a sua obra, e principalmente ele trouxe o que a gente não tinha naquele momento. O que é? A chama crística, aquele momento, aquela conexão do Pai, do Filho e do Espírito Santo deixou definitivamente aqui no nosso planeta a chama crística, que é a chama que está dentro da câmara sagrada do coração de todo mundo. E que no momento da sua vida você vai identificar isso e vai se conectar. Então, aquilo que a gente falou, as religiões são fantásticas, fabulosas, e todas elas sempre têm o lado da transcendência, o lado da ascensão. Então, a Odete vai ler a mensagem de Mestre Kuan Yin, que sempre são mensagens fantásticas, fabulosas, porque a mensagem é uma reflexão, a mensagem é o momento que a gente tem na nossa vida de repensar e de projetar o que a gente vai fazer no futuro, não é, Odete? Sim, concordo com o senhor. Para complementar, então, eu gostaria de dizer o seguinte: Mãe Kuan Yin nos diz que em cada lar que houver uma estátua dela, com a imagem dela, ou uma figura, enfim, uma foto, uma figura, ou mesmo uma estatueta, com toda certeza ela abençoa o dono daquela estátua ou a dona daquela figura de Mãe Kuan Yin, está presente neste lar, ouve as preces e as petições das pessoas quando se reportam a ela, e com toda certeza ela abençoa imensamente, eu repito, o lar que contém uma de suas imagens, uma de suas figuras. E quando eu li isto na mensagem, eu fiquei tão feliz. Tem algumas imagens de Mãe Kuan Yin, mas assim, em revistas, em foto mesmo, mas eu não tenho uma imagem, uma estatueta de Mãe Kuan Yin. E esses dias, relendo uma das mensagens de Mãe Kuan Yin, eu passei por esta observação dela. E eu estou atrás de uma estatueta que me agrade bastante, eu gostaria que fosse de porcelana, para que eu tenha então uma imagem em estátua, uma estatueta de Mãe Kuan Yin. Eu sei que mesmo não tendo essa estatueta, tendo apenas as imagens de Mãe Kuan Yin, o meu lar é abençoado por ela, porque muitas vezes já fiz muitos decretos e apelos em favor da humanidade e em favor do meu próprio lar. Mas então neste momento eu prometo à Mãe Kuan Yin que eu vou providenciar o mais rápido possível ter em minha casa uma imagem de Mãe Kuan Yin, como
representação do meu grande amor por ela e da minha infinita gratidão em meu nome e em nome de toda a humanidade por todas as bênçãos e por todo o servir de Mãe Kuan Yin para a nossa humanidade, enfim, para o nosso planeta. Eu vou passar agora então a ler a mensagem de Mãe Kuan Yin, porque o tempo urge, não é? O nosso horário é bastante corrido. E no final, então, o senhor João Gilberto passará algumas considerações, os nossos recados, não é? Mais algumas informações. E depois eu quero, então, me reportar àquelas pessoas que estão me ouvindo e que elas possam começar a receber, aliás, começaram já desde o início do programa, mas a partir de agora com mais intensidade, o meu carinho. Então, Mãe Kuan Yin nos diz o seguinte: meus amados discípulos, já muito foi dito sobre as virtudes do perdão e da misericórdia. Contudo, os antigos ensinamentos do Oriente não estabelecem a complacente lei do amor divino. E, no entanto, esta lei existe, bastante perceptível para o sincero estudante esoterista, como também para aqueles que não são contemplados pela bênção da misericórdia e do perdão, no momento enquanto expressam amor aos seus semelhantes. Devemos esclarecer que esta lei somente foi sancionada quando surgiu o karma, causa e efeito, entre os seres humanos. No início da criação, toda a vida se encontrava alicerçada na pureza da energia luz celestial, portanto perfeita. Somente após a queda do homem, da caudalosa energia luz puríssima, quando ele, pelo livre-arbítrio, gerou causas negativas, surgindo o efeito kármico retroativo, entrou em vigor o planejamento da benevolente e clemente lei da misericórdia e do perdão. Apenas uma existência humana é tempo muito curto para amortizar os fardos kármicos gerados durante longos anos, em inúmeras encarnações. Quando, em retrocesso, estes fardos kármicos são refreados e dissolvidos pelas boas ações da emanação de vida, então se apresenta a verdadeira misericórdia. Entretanto, essa divina lei é bem mais ampla. O homem recebe a bênção da misericórdia, mesmo que se trate de um merecimento menos plausível. Quando ele se arrepende de suas faltas, de seus erros e maldades aplicadas, quando ele pratica o perdão em relação aos seus semelhantes que lhe causaram injustiça, a misericórdia sempre está presente, basta abrir seu coração e aceitá-la. Reconhecemos a misericórdia dos grandes seres de luz, os quais projetam do universo à Terra suas forças lucificadas e com isso muitas trevas são afastadas da face do planeta, trevas geradas por meio de atitudes ignóbeis da humanidade. Vós, amados filhos de longas eras, conseguireis alcançar as bênçãos da misericórdia devido ao vosso serviço prestado à luz. Portanto, gostaria de confirmar que vos encontrais na caudalosa luz da misericórdia celestial, sempre que praticais em concentração os apelos, o fogo purificador que liberta a vida de trevas acumuladas em longas eras. Eu sou uma condutora desta caudalosa energia divinamente qualificada com amor, compaixão e misericórdia. Conscientes do poder destas virtudes, deveríeis dar mais ênfase à realidade da eficácia de seu resultado e fazer uso das bênçãos da misericórdia a qualquer injustiça, no modo de vosso entender, pois estas jazem incrustadas em vosso fardo kármico, injustiças que em vidas pretéritas praticastes. E assim abençoo o vosso trabalho em prol do bem comum à humanidade. Eu sou vossa amorosa mãe e vossa irmã da luz, Kuan Yin. Então, meus queridos, através dessa mensagem tão profunda de amor e de luz, o nosso amor à deusa Kuan Yin deveria ser irrestrito, imenso, a nível de toda a humanidade e sempre nos reportando as nossas gratidões em nosso nome, em nome de toda a humanidade, pelo bem imenso que Mãe Kuan Yin presta a cada um de nós. Perfeito. Então vocês observam que todas as mensagens que a gente passa para vocês têm sempre o sentido
da elevação do espírito, da alma, de reflexão, de discernimento, porque a nossa vida é assim. Em determinados momentos da nossa vida, a gente muitas vezes está numa situação conturbada, a gente tem que fazer o quê? Serenar a nossa mente e realmente entender que esses seres estão todo o tempo do nosso lado, só que há um respeito, se aproximam quando a lei do livre-arbítrio é acessada. Então, esse carinho, esse amor que vocês notam nessas mensagens, que a gente fica emocionado, todas as mensagens para a gente são emocionantes, é interessante porque sempre na sua vida vai ter um anjo do seu lado, vai ter um mestre do seu lado, vai ter um amparador do seu lado. Só que ele precisa de um comando, e esse comando tem que ser dado por você. Através da onde? Através do seu coração, através da sua mente e principalmente através do seu espírito. Por quê? Nós somos espíritos, almas de luz, igualzinho a todos esses mestres. Então, no momento da sua vida, um gatilho vai acessar e você vai perceber que você é imagem e semelhança do mestre e que você não é o mestre materializado, que num determinado momento ainda não observou isso, né, Odete? Sim, eu estou admiradíssima dessa imagem que está no vídeo do lótus, porque a flor de lótus é a flor de Mãe Kuan Yin, é o símbolo de Mãe Kuan Yin, lembrando que o lótus nasce do lodo. Então, nós estamos vivendo, a nossa sociedade dentro de tanta desarmonia, dentro de tantas coisas desagradáveis, mas nós podemos ser uma flor de lótus, nós podemos viver dentro deste pântano, deste lodo, enfim, mas sermos criaturas melhores, criaturas um pouquinho mais elevadas. E eu costumo dizer, assim como os mestres dizem também, em que, à medida em que eu sou elevada, toda a vida é elevada comigo. Então, a flor de lótus, dessa imagem, me fez lembrar desta passagem, desses ensinamentos dos mestres. E a flor de lótus é o símbolo, a flor símbolo de Mãe Kuan Yin. Existe uma meditação que nós fazemos, em que nós colocamos como rainhas e reis da luz nesta nova era, principalmente os servidores da luz, da grande fraternidade branca. Esta meditação é assim: eu coloco sobre a minha cabeça a coroa dos 7 Rohim, que trazem os 12 raios solares, porque na frente desta coroa estão os 7 raios planetários, que seriam os 7 raios das 7 cores do arco-íris. E continuando então os 12 raios solares, formando a coroa sobre a nossa cabeça. Nós estamos sob um manto de luz, pode ser a luz que escolhermos, azul, branca, enfim, qualquer cor, mas sob o nosso manto de luz. Levamos calçadas as nossas puras sandálias douradas com tiras de luz. Levamos o nosso cetro de poder, também com o seu diamante de luz. E o nosso trono é uma lótus dourada sobre o qual nos assentamos para reinar sobre a nossa personalidade. Somos reis e rainhas de nós próprios, para conduzirmos em nossa missão externa aqui na Terra. Então, essa flor de lótus me lembrou essa meditação que eu acho tão maravilhosa, de sermos, então, os nossos reis e rainhas de nós mesmos, da nossa própria luz. É uma forma de usarmos o nosso corpo de luz como majestade, majestades divinas, como servidores da luz da grande fraternidade branca. Não é nenhuma pretensão, porque os mestres querem exatamente isso de nós. Tão fantástico, tão maravilhoso, eu considero, e muitos que nos ouvem também consideram o nosso programa bastante especial. Ele vai nos passar, então, os recados, e depois, então, faremos o nosso encerramento. Então, nós estamos aqui com o programa com muita satisfação, muito carinho. O nosso jeito de ser é assim. Nós temos muitas atividades aqui. Ontem nós tivemos uma palestra fantástica com a professora Marli Solanovski, dentro também dos estudos da fraternidade, só que um assunto o quê? O assunto da mente, de filosofia, de elevação do espírito. Então, as pessoas que realmente estiveram ontem aqui ficaram deslumbradas porque ali naquele momento, na sala que a gente faz o nosso curso da Grande Fraternidade Branca, estava materializada uma mestre fantástica, chamada Marli Solanov, que deu uma aula fabulosa para a gente. Então, a gente quer levar conhecimento, sabedoria, a pessoa vai expandir a sua consciência, a sua alma e viver a sua vida com alegria, com harmonia, dentro da sua casa, dentro do seu serviço. Então, nós estamos aqui, se você quiser
contato também. Temos o curso da Grande Fraternidade Branca, né, apostilado, uma apostila que foi montada com muito carinho. Por quê? Para levar conhecimento para você, para mudar muitos paradigmas que nós temos aí e para principalmente elevar a alma de todo mundo, né, Odete? Exatamente. Quero agradecer imensamente a todos os que estão nos ouvindo, aos nossos companheiros de ontem na palestra fantástica que tivemos aqui através da professora Marli. Eu quero agradecer a todos os internautas. Eu quero mandar um beijo enorme para o Orimar, nosso querido Orimar, que eu sei que qualquer carinho, né, que ele possa receber, ele receberá em seu coração também, bastante afetuosamente. Eu quero que você saiba, Orimar, que você é uma pessoa muito especial e você é muito querido. Eu quero que você saiba que existe muita luz que rodeia você. Então, absorva bastante essa luz em seu coração. Eu sei que vai te ajudar bastante. Que você seja sempre muita luz. Todo o nosso carinho para você, Orimar, e todo o nosso carinho também para os nossos companheiros que estiveram ontem conosco, para todos os nossos internautas, para todos aqueles que nos ouvem. Eu quero agradecer também todos os e-mails que eu tenho recebido, todos os elogios que tem feito ao nosso programa, senhor João Gilberto, e muitos se reportam ao senhor também, falando de sua sabedoria, da forma como o senhor coloca os ensinamentos. Então, todo o meu profundo agradecimento, todo o meu amor, todo o meu carinho a cada um de vocês, e espero contar novamente com a audiência de vocês no nosso próximo programa. Que todas as luzes da Grande Fraternidade Branca abençoem intensamente a cada um. E voltaremos então com muito carinho novamente, com muito amor na próxima semana. Muito obrigada e até lá.
Vocês internautas ouviram na Rádio Web Holonomia, Grande Fraternidade Branca Universal. Continuem com a nossa programação.